Olá, eu sou Cássio, eu sou indígena Chucuru Cariri, morador da aldeia Fazenda Canto, na terra indígena Chucuru Cariri. Sou historiador, atuo como professor de história na escola da comunidade e também sou antropólogo. A relação do povo Chucuru Cariri com o território tradicionalmente ocupado é uma relação histórica e de luta por garantia desse território, né? Sabemos que desde o período do Império os aldeamentos foram extintos aqui em Alagoas e desde o Brasil republicano, o início do Brasil republicano, ainda no finalzinho ali da primeira metade do século XX, o povo Chucuru Cariri vem estabelecendo um processo de luta para garantir esse território, né? Então, nós já temos alguns territórios regularizados, que são as aldeias que existem atualmente e que estão regulares. E desde 2010 já se reconhece como de posse permanente do povo Chucuru Cariri uma área de 7.033 hectares, né? Sendo que essa área até o presente momento ainda não foi homologada pelo presidente da República, bem como segue a sua maior parte ocupada por poceiros não índios. Frente à morosidade do Estado brasileiro em regularizar as áreas, em fazer as demarcações, os povos indígenas criaram uma categoria própria de luta pela terra, né? Essa categoria, essa epistemologia indígena, é a retomada, né? Então, aqui em Palmeira dos Índios, nós tivemos as primeiras retomadas já no final da década de 70, que foi a retomada da aldeia, da primeira área que formou a aldeia Mar da Cafurna. Algumas lideranças históricas do povo Chucuru Cariri, como é o caso do seu Antônio Celestino, Patrimônio Vivo de Alagoas, ele diz que não considera essa movimentação de 1979 como uma retomada em si, né? Ele diz que foi uma ocupação. Por que ele diz isso? Porque aquela gleba de terra, aquela área, ela não tinha um poceiro pessoa física, um fazendeiro, por exemplo. Ela era uma área que estava sob a posse da prefeitura, né? Então, foi feita ali a transferência da prefeitura para a União, e o povo Chucuru Cariri teve ali o usufruto daquela área, né? E aí, posteriormente, nos anos seguintes, vão acontecendo uma série de retomadas, que, como o próprio nome indica, é um ato em que a comunidade indígena, né, retoma uma área que lá no passado, que lá na colonização, foi tomada de sua posse, né? Então, alguns movimentos de luta pela terra, como o MST, tem as ocupações diárias, né, para a reforma agrária, e o povo indígena tem uma categoria própria, que é a retomada, né, porque leva em consideração todo o contexto histórico, todo o contexto de roubo das terras dos índios pelos não índios, né, pelos brancos, e agora há esse processo de retomar essas áreas, de reaver essas áreas para o patrimônio indígena. Olha, os desafios no contexto de retomada são muitos, né? Ao longo das retomadas que Chucuru Cariri promoveu, nós tivemos algumas que aconteceram de forma mais pacífica, do ponto de vista que o ocupante daquela área, né, o poceiro, ele reagiu de forma jurídica, né, pedindo ali uma reintegração de posse. E tivemos também alguns casos onde houve violência, né? Então, onde o poceiro fez uso de jagunços, né? Muitas vezes esses jagunços ali também acompanhados da polícia militar, por exemplo. Então, aconteceram esses casos, né? E num contexto mais recente, os povos indígenas, de maneira geral, que faziam retomadas no governo do Jair Bolsonaro, por exemplo, eles tiveram muitos entraves com a FUNAI. Então, por exemplo, o procurador da FUNAI, ele proibiu a FUNAI de entregar cesta básica para famílias indígenas carentes que estavam em áreas de retomada, né? Então,
eu enxergo isso como uma forma do Estado brasileiro, naquele momento, né, do governo brasileiro, em evitar as retomadas. Então, a gente, dependendo do período histórico, teve tantos casos de que os poceiros agiram com violência contra as retomadas, mas também, numa história mais recente do Brasil, houve casos que o próprio governo brasileiro agiu no sentido de não reconhecer a legitimidade das retomadas e de buscar impedir que elas acontecessem, inclusive retirando qualquer aporte humanitário por parte do órgão indigenista. Olha, conforme a nossa Constituição, o papel do Estado brasileiro, né, e nesse contexto está a autarquia FUNAI, ele é central, né? O Estado brasileiro é o ente federal, né, que vai operacionalizar, que vai garantir que a demarcação ocorra, né? Inclusive, nos atos transitórios da Constituição, né, ele já definia que após promulgada da nossa Constituição, o Estado brasileiro teria 5 anos para garantir a demarcação de todas as terras indígenas, né? Então, a Constituição foi promulgada lá em outubro de 88. Então, no final de 1993, era para todas as áreas indígenas estar demarcadas. Então, o caso de Chucuru Cariri ainda não foi, né? Então, o que a gente observa é que, embora o Estado brasileiro tenha a obrigação constitucional de fazer se cumprir e se operacionalizar as demarcações, mas ele foge do seu dever constitucional, né? Então, se passaram aí décadas, né, desde a promulgação da Constituição, e as terras indígenas, em sua maioria, ainda não foram demarcadas, né? Hoje a FUNAI já cumpriu o seu papel administrativo na questão da demarcação Chucuru Cariri, e o que de fato falta é a homologação por parte do presidente da República, né? Desde 2010, a área já é considerada de posse permanente do povo Chucuru Cariri e aguarda já há 15 anos que o presidente possa homologar essa demarcação. A terra indígena Chucuru Cariri, ela já se encontra declarada como sendo de posse permanente do povo Chucuru Cariri, né? A demarcação física foi feita, foram colocadas as placas de identificação, os marcos geodésicos que identificam onde inicia o território, né? E falta de fato o presidente da República homologar para que esse processo continue. O principal entrave hoje é político, já se reconhece, já se sabe que não tem nenhum entrave administrativo ou jurídico para se fazer a homologação da terra Chucuru Cariri. Um grande entrave é político partidário, onde diversos parlamentares e outros políticos que são contra a homologação do território pressionam o presidente da República para que ele não o faça. Olha, nós esperamos de fato a homologação, né? Sabemos que ela por si só não finaliza esse processo, mas é o próximo passo a ser dado, né? Posteriormente a todo o processo de desintrusão, né? Que é retirar os ocupantes não índios, que é indenizar quem tem direito à indenização, né? E a partir daí inicia um processo mais difícil, né? Que é justamente fazer valer a gerência do território pelo povo indígena, né? Então, é um processo também que não é nada fácil. O território, ele é elemento central para qualquer povo indígena se organizar, né? Então, por exemplo, nós podemos falar de luta por uma educação específica e diferenciada, mas como vai ter educação, como vai ter escola sem território, né? Nós podemos falar da agroecologia, da agricultura. Como é que o povo indígena vai praticar a sua agricultura, a sua agroecologia sem território? Eu vou falar de saúde, né? Como vai ter saúde específica e diferenciada sem território, né? Então, o território é fundamental para tudo, né? Para os rituais, para as atividades religiosas. Então, eu particularmente enxergo
o território e a terra como elementos fundamentais para a organização social e política de um povo.